E aí, beleza? Eu sei que você deve ter visto a entrevista, né, o bate-papo que o Danilo Gentili teve com o pessoal lá do Flow. Inclusive, eu concordo com muita coisa que ele falou, como, por exemplo, a questão da perseguição que algumas pessoas vêm sofrendo pelo Estado, pela mídia. Foi uma entrevista bem interessante. Porém, o Danilo Gentili falou sobre um determinado tema que eu acho assim que foi um pouco inconsistente, impreciso e longe de mim fazer um direito aqui de resposta, que eu falo muita coisa e só no meu gogó, mas eu quero mostrar para vocês mais de 40 notícias para fazer com que você reflita por você mesmo. Não vou tentar colocar aqui informação na boca de ninguém. O Danilo Gentili, ele é bastante conhecido por sempre estar militando pela liberdade de expressão, inclusive ele já sofreu inúmeros processos por isso. Porém, um pouco contraditório, no dia de ontem ele me bloqueou no Twitter após de eu questionar, falou, poxa cara, o Gentili fala para mais de 130 mil pessoas que estão assistindo ao vivo, sabe, o Flow, sobre a CPMI das fake news, mostra só um lado, que para quem não acompanha a política diária, fica difícil de entender os probleminhas e as imprecisões, agora do Ayan ele não fala, e ele me bloqueou. Se você for no meu Twitter, que é o @KimPaim, você procurar por xingamentos, qualquer coisa, Gentili, você não vai achar. Eu não sou um cara que gosta de xingar e ofender, e eu também não acho que liberdade de expressão é liberdade de você xingar, ofender pessoas e fazer diversas coisas. Então, eu acho que temos que ponderar. E o que foi que o Danilo falou, né? Logo no início do programa, ele falava lá sobre a CPMI das fake news, dos bolsomínios e diversas coisas. E o que foi essa CPMI das fake news? A priori, o segundo interesse de alguns políticos, falava que era para investigar sobre grupos organizados, articulados, que promoviam desinformação, fake news, discurso de ódio e diversas coisas. E aí é bem interessante porque, basicamente, elas só investigam um único lado, um único grupo. Vão atrás, vocês vão conseguir perceber qual é o lado que a CPMI investiga, não tem outro lado. E a única coisa assim que a CPMI realmente conseguiu achar e provar, porque até hoje não provou nada, mas tem muita narrativa que cria, e eu acho que independente se você é de direita, de esquerda, de centro, anarcocapitalista, qualquer coisa que você se classifique, eu acho que você quer ter o direito de falar o que você pensa, sem que políticos falem se é verdade ou não, ou lhe levem basicamente para um tribunal para lhe fazer inúmeras perguntas, como se você fosse basicamente um criminoso. Eu acho que todos nós defendemos a liberdade de expressão, não confundir com ofensas e outras coisas. Inclusive porque a gente já tem calúnia, difamação, vários artigos, sabe, que dá para você abrir processo contra algumas pessoas. Só que nessa CPMI, uma coisa que conseguiu realmente ficar provada foi porque teve um rapaz chamado Hans River, de uma empresa que era a Iacos, vou mostrar até para vocês, que ele foi lá e ele falou que sim, eles fizeram, né, impulsionamento de mensagens pagas para alguns candidatos e não para outros. Os candidatos que uma parte da mídia quer falar que fizeram, o cara falou, não fiz para esse pessoal. Agora, do pessoal que a mídia tanto gosta, bom, teve uns aí que a gente fez. Aqui tá a foto dele, só que nesse dia que ele fala isso, ele também fez algumas afirmações sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, umas coisas assim meio pesadas, que acabou que o que foi que a mídia fez? Colocou o holofote tudo em cima disso e esqueceu a parte das mensagens pagas. E eu acho que não foi do lado do que até o Danilo Gentili acusa. Aqui tem um print do Rodrigo Maia, até reclamando, né, condenando as falas do Hans com relação a Patrícia Campos Melo. E aqui depois o chefe da Iacons teve lá a matéria do próprio antagonista falando que ele confirmou, por exemplo, a campanha para o Meirelles. Também teve outros partidos, você pode ver aqui embaixo. Aqui tem até um vídeo também, quem quiser procurar um vídeo antigo, não é de 9 horas atrás, isso aqui são prints, porque eu já falei desse tema aqui no canal muito tempo no passado, mas foi colocar lá pelo perfil do Dan Lancelotti. Esses vídeos são públicos, você consegue achar todos os depoimentos ao vivo. E uma coisa que o Danilo Gentili falou foi a questão dos bolsomínios na CPMI das fake news. Bom, até hoje realmente não se provou nada, foram inúmeros depoimentos, e você, principalmente você que é jovem e que entende a internet, você entende algumas coisas. O pessoal falava, não, recebia dinheiro disso, daquilo outro, blá blá blá, tititi. Uma das pessoas que foi chamada pela CPMI das fake news foi o Alan dos Santos. Não sei se vocês já ouviram falar, é um jornalista, é o dono do site aí do canal Terça Livre. Perguntaram diversas coisas para ele, dos seus ganhos, e ele falava, não cara, isso aqui é via AdSense. E o pessoal, o que é AdSense? Isso aqui é do PayPal. Tá? E o que é PayPal? Você vê que o pessoal às vezes não entendia nem o que são essas tecnologias. Ele falou, não, quando eu boto o clube de membros, o AdSense, o PayPal, o apoio, tudo isso eu ganho X. E aí o pessoal queria ver, mas no fim,
pessoal vê, não, isso aí é o padrão na internet, inclusive todos os canais do YouTube, vocês devem conhecer como é que funciona. E o engraçado dessa CPMI é porque tem um deputado que foi bem assim, importante pra gente entender esse processo, foi o Alexandre Frota, que na sua primeira aparição, independente se você gosta do Alexandre Frota, se você gosta do Olavo de Carvalho ou não, independente do seu viés político, ideológico, o Frota, ele levou vários prints de vários perfis que ele acusava de diversas coisas e ele leva um perfil fake do Olavo de Carvalho para falar que era falas do Olavo de Carvalho. O perfil @Olavo de Carvalho não é do Olavo de Carvalho. Não é, nunca foi. O próprio Olavo já tinha falado isso daí e você vê que a CPMI, basicamente, o Alexandre Frota estreia contando uma mentira. Mas essa aí foi a CPMI que o Danilo Gentili falou que veio aí, né, para julgar os bolsominions. E outra coisa interessante que teve, até sobre o próprio Alan dos Santos, vocês, gente, principalmente os jovens, entendem como funciona o AdSense. Quando saiu a notícia que algumas matérias ligadas à Previdência saíram em sites bolsonaristas, o pessoal fez questão de colocar o número de anúncios para tentar criar uma comoção. Independente se você acha que é certo ou não o governo anunciar em determinados sites, eu acho que você sabe como é que funciona o AdSense. Você contrata o AdSense e aí o Google que vai escolher para que sites vai. Você não aponta, não, eu quero que minhas notícias apareçam no site X, no site Y ou no site Z. Não é assim que funciona. Você contrata e lá o Google vai ver, né, pelo algoritmo, o que é o melhor. E aí fizeram todo um Paranauê, o Felipe Moura Brasil, amigo do Danilo Gentili, o antagonista, falou, o MBL veio a público falar sobre isso, sobre as 1.447 anúncios do Terça Livre. Na época, o próprio pessoal do Google veio a público para falar, galera, os 1.447 impressões deram um total de R$ 4,28. Gente, R$ 4,28. Ainda que você seja contra o governo, que seja um único centavo, você acha justo tentar condenar um grupo por R$ 4,28 e querer falar que não, a CPMI, a perseguição política é válida? Porque se hoje é com esse pessoal, talvez amanhã possa ser com seu viés político. E eu acho que todas as pessoas de todos os viés devem ser livres para elas se manifestarem. Só que o mais interessante de tudo, que foi o que eu falei no Twitter e o Danilo Gentili me bloqueou, foi a questão sobre o Ayan. Isso aqui é extremamente importante para você entender um certo contraponto do que o Gentili falou. O Luciano Ayan é um cara bem conhecido das redes. Existem, se vocês pesquisarem na internet, até prints deles da época do Orkut, imagina de quanto tempo a gente tá falando, que mostrava a sua atuação nas redes e é um perfil assim bem complicado. Isso aqui foi a matéria do Diário do Centro do Mundo do dia 10 de julho de 2020, que olha só o título. O cara foi preso, Luciano Ayan é sócio dirigente do MBL que disseminava fake news de sua página sobre a Marielle. Ele estava também colaborando com a CPMI das fake news. Isso aqui é extremamente interessante. Tipo assim, um cara que foi preso, que compartilhava fake news, ele estava colaborando com a CPMI das fake news. E isso é bem complicado. E aqui eu quero te mostrar um certo contraponto porque o Gentili falou. O Alexandre Frota foi um dos principais peças nesse tabuleiro de articular. E como você vê essa matéria do próprio Diário do Centro do Mundo do dia 11 de dezembro de 2019, o Luciano Ayan, foi uma entrevista que ele deu e falava, Ayan acredita que a Polícia Federal pode ter cada vez mais elementos para uma investigação com esses depoimentos. Luciano Ayan auxilia Frota na CPMI. O Ayan estava auxiliando Frota. Você quer saber qual o nível desse auxílio? Eu vou te mostrar com documentos. O Ayan, há muito tempo, ele vinha às redes. Ele, inclusive, fez uma lista de, pessoas aí, né, perfis bem complicados. Ele fala assim, alguns bolsolavistas esperneiam por causa de uma lista colaborativa de 96 nomes cujos padrões são observados. Ele falava que esse pessoal estava mancomunado junto e todo mundo recebe. A narrativa bem complicada, é como se fosse proibido, existissem pessoas que defendem um lado, defendem o outro. É proibido. Se tem pessoas que defendem um determinado lado, é porque elas estão sendo pagas para isso. E aí tinha várias listas, tinha várias coisas. Inclusive, na época, até o Nando Moura estava aí, que depois desembarcou do governo, estava em uma lista. Então, o Nando Moura estava aí no meio também. Mais de 100 pessoas. Essa lista aqui, de forma bem similar, aparece até pelo jornalista José Fux, no início de 2019, na matéria que ele fez. E o interessante é o seguinte, você vê que o Luciano Ayan estava colaborando com Frota, fez inclusive lives com o próprio Alexandre Frota, junto com a Madalene Laxo e o Lobão,
que é o pessoal que reclama bastante aí, né, da questão de um certo lado, dos bolsominions, como eles chamam. E aí você vê que, por exemplo, no dia 25 de setembro de 2019, o próprio Alexandre Frota falava o seguinte, ó: eu peço sim ao povo brasileiro que deixe de ouvir Olavo de Carvalho e ouça mais Lobão, Marco Antônio Villa, Luciano Ayan, Madalene Laxo, entre todos os outros que estão por aí, inclusive Henri Bugalho. Ele pode recomendar quem ele quiser. Só para mostrar para vocês mais uma vez que o Alexandre Frota, ele curtia algumas ideias, pelo menos, do Luciano Ayan. E aí você vê mais lives, sempre desse... Ó, o pessoal que o Frota recomendava tá aqui, ó: Alaxo, Panúzio, Lobão, Ayan e o Marcel Muscat. Esse cara aqui também é interessante. Tem um vídeo que lá no Twitter trouxe meses atrás, não foi todo atrás, que aqui já falei no passado. O Peru Vemave colocou um vídeo da TV Democracia, que tá aqui o Fábio Panúzio. Ele falava sobre a CPMI, falava, pô, vocês aí estão ajudando bastante. Falava que o Ayan já estava ajudando. Então é uma coisa que sempre se falou, a participação do Luciano Ayan. Se criou, gente, meio que um espantalho. Eu quero mostrar para vocês. Ele, inclusive, tinha até um curso aí com a Madalene Lax sobre a arte da seita política, como ele descreve aí, né? Os perfis que ele não gosta. E aí, a coisa da CPMI começou a tomar forma e as pessoas foram convocadas para lá depois de uma matéria do Felipe Moura Brasil chamado Blogueiros de Crachá, e algumas pessoas falaram que ele foi auxiliado pelo Luciano Ayan. Porque quando você olha os perfis citados pelo Felipe Moura Brasil, vem basicamente da lista do senhor Luciano Ayan. E aí o interessante foi o que eu falei para vocês. O Alexandre Frota, em 5 de dezembro de 2019, ele protocolou um documento nessa CPMI das fake news, que foi o documento 32, é um documento de mais de 260 folhas. Esse documento é assinado, o advogado que assina é o Marcel Muscat, aquele que está lá nas lives. E quando você olha os documentos, quer dizer, os prints e as informações que estão no documento do Frota e você compara com o PowerPoint que o Luciano Ayan fez, que inclusive está disponível lá no Diário Centro do Mundo, você compara, por exemplo, aqui é a capa do slide do Ayan. E aí você vê, ó, dentro dos slides do Ayan, você vê isso daqui, ó, colorido. Lá no documento do Frota, a mesma imagem em preto e branco. Tem até o selinho do Senado Federal. Depois você vê, ó, imagem do Ayan, imagem do documento do Frota. Imagem do Ayan, imagem do documento do Frota. Imagem do Ayan, imagem em preto e branco do documento do Frota. Imagem do Ayan, imagem do documento do Frota. Imagem do Ayan, a lista. E aqui você vê de novo, olha a mesma lista aparecendo no documento do Frota. Bem similar, né? Beleza, a lista tem umas coisinhas, a formatação não tá igual. Mas você vê o mesmo padrão de Excel, de tudo, você vê meio que se repete. Bem similar, né? Depois você vê, ó, a imagem do PowerPoint do Ayan, preto e branco, do Frota. O próprio Ayan, inclusive, colocou isso aqui no passado, no dia 31 de agosto de 2019, em seu próprio Twitter. Então você vê que é um cara que sim vinha realmente auxiliando o Alexandre Frota. E você vê ele aqui, ó, de novo, ele faz essa postagem, ó, 10 princípios do conservadorismo, 10 princípios do reacionarismo. Quem também compartilha a mesma imagem? Nando Moura, um tempo depois. Então, a Ayan era uma dessas pessoas que criaram essa tese que existia diversas coisas. Só que é muito complicado você conhecer o Ayan. Ele já foi no passado, inclusive, condenado por promover fake news sobre a Marielle. Você vê aqui, ó, saiu na Lagran Época, relatora da CPMI das fake news, que é a Lídice da Mata, participa de evento com o maior propagador de notícias falsas sobre Marielle Franco. Esse evento foi o Redes Cordiais. Você vê aqui, ó, a Lídice da Mata, ela fala que ela vai estar no Redes Cordiais. Aqui foram fotos do dia, Luciano Ayan, esse rapazinho aqui. Você vê ele aqui atrás com o círculo vermelho. Essa aqui é a Lídice da Mata. E você vê, se você preza pela liberdade de expressão, esse evento era para tentar, ó, combater a desinformação e proliferação de discurso de ódio nas redes sociais. Gente, a gente já tem calúnia e difamação. Se a pessoa lhe calunia, lhe difama ou lhe ofende, eu acho que você pode já entrar na justiça. Eu acho que a gente não precisa que esses políticos e esses grupos, eles venham tentar controlar a internet ou como as coisas devem ser. E aí você vê que a própria Lídice da Mata já havia convocado o Ayan no requerimento 252 de 2019 da CPMI, que ela fala, ó, na verdade o nome dele não é nem Ayan, é um pseudônimo. E você vê, ó, constatado que o senhor Carlos Augusto de Moraes Afonso, que é o Luciano Ayan, tem adotado a tática de difundir notícias fraudulentas, como no caso narrado acima, sua convocação se faz importante no auxílio dos trabalhos dessa CPMI. Então, o cara que vinha fazendo notícias falsas, ele foi convocado pela CPMI e ele meio que colocou um certo roteiro. E você vê, além de se encontrar com a senhora Lídice da Mata, o Luciano Ayan
também fez uma live lá na TV do Democracia com o Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI das fake news. Isso não é muito... Gente, vocês estão entendendo a gravidade disso? São políticos que estão se juntando com pessoas realmente condenadas e os próprios políticos já afirmam que o cara produzia fake news. E você vê, ó, tá aqui o Pavinato, que é do MBL, o Nereu Crispim, outro político. Eu acho que a liberdade deve ser para todas as pessoas e nós conseguimos resolver isso sem os políticos. E aí você vê, durante a CPMI das fake news, uma deputada ligada à base do governo, se você gosta dela ou não, foi a Caroline de Tone, aqui também foi o Peru Amave. Vocês podem pegar esse texto aqui que ele colocou e colocar no Twitter e vocês vão achar o vídeo completo. Ela perguntava para o general Santos Cruz de onde que ele conseguiu o material que ele apresentou na época, que ele falava exatamente das coisas que constavam nos slides do Luciano Ayan. E ela pergunta, você conhece o Luciano Ayan, Santos Cruz? Ele fala, não sei quem é. E Carlos Augusto de Moraes Afonso? Não sei quem é. E com quem você pegou esse material? Com os amigos. Que amigos? Ah, depois eu digo. E nunca falou nada. Então, independente do seu viés ideológico, olhem o que pode um dia chegar a você. Se hoje é com a perseguição é contra o chamado bolsominion, amanhã pode ser com o pessoal da esquerda, pode ser com o anarcocapitalista. Eu acho que o cidadão ele deve ter a liberdade. E a gente já tem inúmeros artigos na lei, sabe, de crimes que você pode processar alguém caso aconteça alguma coisa, né? E aí você vê, no documento do Frota, você também achava uma lista de perguntas naquele documento lá atrás e alguns prints que você percebe que, inclusive, uma deputada do PT, a Luziane Lins, ela se utilizou do próprio material contido no depoimento do Frota. Vocês também conseguem achar o vídeo lá no perfil do rapaz chamado Peru Amave no Twitter. Ela, inclusive, fez uma pergunta que também estava pro Alan dos Santos, que foi o que eu falei para vocês, lá o rapaz do Terça Livre. E o Alexandre Frota e a Joyce Hasselman saíram algumas matérias, como essa daqui do Lauro Jardim, que falava que ele já tinha ido no STF algumas vezes para, vamos dizer, falar sobre questão de ajudar na questão de fake news e se encontraram com o Alexandre de Moraes, que inclusive, nesse ano, se não me engano foi lá para junho, teve uma busca e apreensão e mais de 29 pessoas. E na nota do Alexandre de Moraes, lá nos autos do processo, ele falou que ele se baseou nos depoimentos da Joyce e do Alexandre Frota. Vocês conseguem entender o perigo que é isso daí? Então, eu não consigo concordar com algumas coisas que o Danilo Gentili disse. E aqui você vê, ó, Gabinete do Ódio. O que está por trás do PowerPoint apresentado por Joyce Hasselman na CPI. E aí falava ó, que, embora Luciano Ayan não tenha conversado diretamente com a Joyce, ele afirma que suas pesquisas estão servindo de base para a defesa de algumas pessoas na CPMI. Esse daqui é o cara. E aí você vê isso daqui, ó. Joyce, ela teve acesso, ela fez inclusive alguns slides. Isso aqui é a postagem original, tanto que está em colorida. E você percebe que algumas dessas postagens também estão no documento do Frota. Você vê, ó, essa daqui de um rapaz chamado Let's Dex. E perceba isso aqui, ó, @LET_Dex. Let, L-E-T. E tem essa daqui que também copia. Essas duas postagens são essa daqui de baixo, aqui que está com o mouse em cima, e essa daqui de cima. E o interessante é o seguinte, a Joyce teve acesso original de postagens que não existe mais. Por quê? Porque esse rapaz chamado LetDex, essa conta aqui, ela acabou, ela não existe mais, sabe? Foi a primeira conta, foi derrubada, não me pergunte o motivo, e ele criou uma nova conta chamada Letis, L-E-T-S. Tem um S agora. Então a Joyce teve acesso e você percebe que são os mesmos prints que o Frota tem. E por que eu afirmo isso? Quando você observa isso daqui, ó, o Let's Dex com L-E-T, que aqui tá no documento do Frota, são 62 comentários, 259 recompartilhamentos e 1,6 mil curtidas, corações. Você vê, ó, 62, 259, 1,6 mil. E depois você vê aqui em cima também, você não consegue ver a quantidade de comentários, mas essa aqui do V-File que o Let's Dex compartilhou tem 15 compartilhamentos, 189 corações. 15 compartilhamentos, 189 corações. Inclusive, no ano passado, a CNN Brasil soltou uma matéria, que foi um furo, que mostrava aí que uma pessoa... E vários prints também a CNN mostrou que a Joyce meio que possuía um gabinete, sabe, de perfis falsos. A CNN acusou na época a deputada de inclusive usar CPF falsos. Isso foi a CNN, vocês conseguem achar. A CNN afirmou isso. Vão lá e vejam a reportagem da CNN da época. Ainda não teve julgamento para falar que foi verdade ou não,
mas foram as coisas que a CNN falou. Eu falo assim porque a gente fica com medo da perseguição da Joyce vir atrás de mim e falar que eu que estou falando isso. E aí o que eu falei pra vocês, o Luciano Ayan, depois de um tempo, ele foi preso. Esse cara que interferiu em toda a questão da CPMI e das fake news, você vê, ó, empresários ligados ao MBL são presos em investigação de lavagem de dinheiro em São Paulo. Aí você vê, ó, 2 empresários, um deles é o Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan. Isso daqui são os autos do processo, lá do Ministério Público, você vê, ó, Carlos Augusto de Moraes Afonso. Aqui tá pelo que ele fez. Aqui o Ministério Público diz, ó, que ele ameaça aqueles que questionam as finanças do MBL, dissemina fake news e fala questão de movimentações financeiras meio complicadas. Esse cara pautou a questão da CPMI. E eu acho que talvez o Danilo Gentili, ele nem tenha essas informações. E por isso que eu acho bem complicado, pessoal. Porque quando você entra com o discurso dele, é a sua liberdade, jovem. É a sua liberdade. É a internet livre que nós tanto gostamos, que pode estar, né, sob ameaça. Depois disso, o Luciano Ayan, ele foi meio que solto. E nessa busca e apreensão, a Polícia Federal teve acesso aos HDs, sabe, de seus computadores e alguns DVDs, e foram encontradas, como tem aqui na matéria, fotos e vídeos de nudez que pareciam ser de menores. Isso aqui, se você não quer ver sua notícia, tenho aqui de novo o documento oficial do Ministério Público. Vejam só, Delegacia de Repressão A, tá aqui grifado, não vou ler essa palavra. Aí você vê, ó, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, isso daí lá na primeira busca e apreensão contra o Ayan, e aí falava, olha só, que parece crianças e adolescentes, e falava, ó, filmes com pessoas que parecem menores de 18 anos. Esse foi um dos caras mais importantes na questão da CPMI, que criou toda essa narrativa. Então é muito complicado quando Danilo Gentili ele vem a público falar isso e não mostra todas essas questões. Fica parecendo que não, que tem um grupo que fala o que quiser, mas o buraco, pessoal, é bem mais embaixo. Você vê aqui mais prints. E aí você vê, o Danilo Gentili até trocava algumas conversas, alguns bate-papos com o Ayan, chegava, ó, isso aqui tá um pouco fora de contexto. Ele não é que ele chama o Ayan de guru dele. É porque eu tô sem um print completo, até tô bloqueado pelo Gentili, fica difícil de achar. Isso aqui é o que o pessoal trazia. Isso aqui eu só quero que vocês vejam que ele e o Ayan, eles trocavam uma certa, assim, conversas. Na época que rolou essas prisões, o MBL veio a público pra negar, falar que eles não têm nenhum vínculo com o MBL, ainda que você vê o Ayan na bancada junto com o Renan Santos, ainda que você vê, ó, aqui é o perfil do Kim Kataguiri no Twitter, perfil verificado, colocando aqui, ó, as páginas de direita, Luciano Ayan, analista político, autor de livro Liberdade ou Morte, jornalista. E aqui foi uma palestra que ele deu, Kim Kataguiri compartilhando. Segundo o Congresso Regional do MBL, tava lá o Ayan de novo, o Renan Santos uma vez, isso aqui agora é verdade, ele botou no dia 6 de outubro de 2019 que o Luciano Ayan virou uma ideia. Você vê no canal oficial do MBL o Luciano Ayan, mas eles sempre negaram, falou que não, o Ayan não faz parte do nosso quadro. Aí você vê, ó, tá faltando vaga na Kombi, foi uma postagem do Renan dos Santos, que você vê, ó, o Ayan aqui, ó, o Danilo Gentili lá no fundo da Kombi, uma postagem no dia 12 de outubro de 2019, você vê o próprio MBL postou lá a aula do Luciano Ayan no dia 28 de julho de 2018. Inclusive, você vê, ó, Luciano Ayan é o analista que mais acerta a dinâmica da seita bolsolavista. Então, tudo fez. Então, é complicado. Foi um cara condenado por disseminar fake news. No caso, Marielle. E esse cara que veio tentar explicar como funcionava a CPMI dos bolsominions. O Danilo Gentili ficou chateado por uma coisa, e eu vou mostrar pra vocês até o final do vídeo, então você vê. Você vê, inclusive, olha só, BuzzFeed, 25 de novembro de 2018. Danilo Gentili e Luciano Ayan dizem que há um complô e ação coordenada de bastidores e imprensa para assassinar reputações. Você vê que tem até uma certa coisa, então talvez o Gentili ele possa ter sido levado ao erro, imprecisões. Então tô tentando aqui só tentar mostrar um outro lado. Você tira aí o seu pensamento. Concordo com várias coisas e eu sou a favor da liberdade. O Ayan, inclusive, vocês conseguem ver, ele já foi sócio do coordenador de comunicação do MBL, que era o Rafael Rizzo. Ele é coordenador de comunicação do MBL. Eu tô aqui na frente desse cara, mas esse rapazinho ali. Você vê, eles tinham empresa juntos. O nome da empresa era IT Inframig, serviços de TI. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar o CNPJ. Eu não coloquei o CNPJ aqui. Só que o interessante é que o Rafael Rizzo, ele já foi, pelo menos em algum determinado momento, isso aqui foi um print do início do ano, assessor parlamentar do deputado estadual em São Paulo, Arthur Moledo Duval. Inclusive, depois que eu faço um vídeo mostrando quem são os assessores do Arthur e quanto eles ganham, o Arthur também me bloqueou do Twitter. Pessoas que dizem lutar pela liberdade de expressão. Aqui é só um vídeo do Arthur com o Luciano Ayan, que eles falam que eles
pelo menos não faz parte do MBL. E o interessante é que você vê essa matéria do dia 11 de novembro de 2019, do UOL, que falava que ex-colaboradores afirmam que o MBL orientava ataques na internet. Grupo nega. No texto, ele diz que o Jornal Livre foi criado e era comandado pelo consultor de tecnologia, o Carlos Augusto, que é o Luciano Ayan. Segundo Roger, Ayan atuava como intermediário entre o MBL e o Jornal Livre. Quando o MBL tretava com alguém, por exemplo, Rodrigo Maia, Ayan chegava com a ordem do dia. Naquele dia, ele queria que a gente buscasse qualquer coisa útil para publicar contra o Rodrigo Maia, e não precisava ser nada comprovado. Aí passava algum tempo, às vezes eram dias ou apenas horas, e o MBL fazia as pazes com Maia. Então, ele pedia para cessar os ataques. E você vê, Ayan diz ter uma relação forte com o MBL, com amigos dentro do grupo, e define a relação com o movimento como uma parceria. Abre aspas. Eu ajudei o MBL com questões relacionadas a estratégias e narrativas, como lidar com deputados na pressão. Acrescenta, o MBL inovou muito na linguagem de memes. Eu ensinei a eles algumas coisas de guerra política e eles me ensinaram sobre as redes. Aí você vê que falava das redes, falava em dinheiro, ele revela que a monetização de anúncios chegou a render entre 90 mil e 100 mil em um período de 6 meses. No início, você não pensa em remuneração, mas em criar base de leitores. Quando você começa a fazer notícia comentada e acaba vendo que isso gera retorno, você acaba indo para o que dá mais resultado. Isso é inconsciente, é muito difícil você controlar. O retorno financeiro é um fator que contribui para praticamente todo mundo que faz, se não consciente, inconscientemente. Então talvez o Danilo Gentili pode ser levado por essas ideias. Então volta a falar. A CPMI, sabe? A narrativa criada veio principalmente desse rapaz. Ele ajudou muito nesse processo. E se vocês querem entender por que Danilo Gentili ficou tão chateado com o pessoal que ele chama dos bolsominions, vocês precisam entender o episódio da Vaporwave. Aqui tá a matéria, vocês vão no Google, mas só dá uma explicação bem rápida. Teve a manifestação ano passado, no dia 26 de maio, que muitas pessoas pediam principalmente pela reforma da Previdência, e o MBL tinha vindo a público para falar que o pessoal queria fechar o Congresso, queria fechar o STF, diversas coisas. Era completamente o contrário, inclusive até jornalistas da grande mídia falaram isso daí, não sei o quê, e o Gentili na época falou que ele não iria se posicionar. Não iria se posicionar, ele não queria se posicionar sobre o tema. Então teve várias coisas, você vê lá, matéria 25 do coisa, e aí o cara falou, então você tá falando dos que te cobram, posicionamento sem mostrar a cara. Ah, eu concordo com você, do jeito que estava escrito o tweet, deu a entender que eram todos, que não, blá blá blá. O Gentili falou assim, tem muita gente com perfil fake, anônimo, que está me cobrando coisas e não quer nem mostrar a cara. Mostra a cara, saia da toca, bote a sua cara em público e venha apanhar junto. Ele cobrou isso daí, falou de várias coisas, e aí, depois que ele soltou essa informação sobre anônimos, que tipo assim, sem cara, sem CPF, sem opinião, pessoas que têm medo de mostrar o rosto por medo de perseguição política e diversas coisas, começaram a rebater o Danilo Gentili, e aí o pessoal até fez um meme falando, ele joga a opinião dele na internet, quando o pessoal joga de volta, ele fala, estão me atacando. E o que foi que aconteceu? Foi lá, você vê, 26 de maio, olha as pautas. MP 870, voto nominal, reforma da Previdência, pacote anticrime, CPI da Lava Toga. Eram as pautas, não faltavam documentos. Mas o Gentili ele não quis, comprar isso e meio que encabeçou a narrativa do MBL. E aí teve um rapaz no Twitter, que aqui foi o ponto da cisão que o Danilo Gentili não gostou. Ele chamou o Danilo Gentili de Pique Sonsa. Tem uma letra A que eu não tô pronunciando. E aí foi o que faltou pra coisa virar uma bola de neve gigante, que várias pessoas chegaram, compraram o cara, começou a falar que o Danilo era sonso. E aí teve todo isso daí e gerou esse sentimento de mágoa. Então não é bem assim, tem muita coisa que aconteceu. É uma fala assim muito irresponsável pra você falar de qualquer jeito, principalmente vindo do Gentili, que sempre tá aí falando da questão de liberdade de expressão, tá tomando o processo da Maria do Rosário. Gentili, por favor, cara, reflita, cara. Olhe só o que é realmente problema. E para mostrar para vocês o que é um problema, e ninguém nunca me ajudou sobre isso daqui, o Luciano Ayan, eu já tentava alertar sobre essas coisas, sobre as movimentações dele no início do ano, antes dele ser preso, e você vê no dia 12 de maio, ele falava que era um teórico da conspiração de diversas coisas, ele falou que baixou todos os meus vídeos e iria mandar um relatório para CPMI. Era um vídeo que eu falava que ele estava lá mandando relatórios para a CPMI, ele fala que eu era um conspirador, e ele, para provar isso daí, ele iria mandar um relatório para a CPMI. O único apoio que eu tive, não sei se vocês sabem, eu não moro no Brasil, eu moro na Austrália, e aí a Associação de Juristas da Austrália Ocidental fez um artigo lá,
Eu contei minha história e depois lá o professor Augusto Zimmermann, ele atestou, dando fé a tudo que eu falei. É um jurista, ele é doutor, tem livros de direito sobre Brasil, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos. Ele participou, inclusive, da reforma da Constituição da Austrália. Ele não é um jurista qualquer. E eu explicava toda a perseguição política que eu vinha sofrendo por apenas mostrar a questão dele. E aí saiu aqui na UAL, tá? Vocês podem olhar e por aí vai. Então, pessoal, era só aqui uma tentativa de tentar mostrar, né, um pouquinho do outro lado da história. Se você, cara, você é a favor da liberdade de expressão, tome muito cuidado com qualquer político de qualquer lado, qualquer viés. A internet deve ser livre. Nós já temos inúmeros mecanismos para barrar o que quer que seja definido como crime. Calúnia, difamação, ofensas diversas. A gente não precisa dos políticos no nosso pé. Então foi só isso daqui, era um vídeo numa boa, eu acho que vocês conseguiram entender e eu compactuo com inúmeras coisas que o Gentili falou. Agora, sobre a CPMI, eu acho meio complicado as afirmações que ele fez. Então por hora é isso, fique por aqui e nos vemos qualquer dia. Valeu, galera!